Olá, pessoal! Hoje, venho trazer algumas reflexões sobre as pessoas que não se importam com ninguém, tampouco com as consequências de suas ações dentro de uma sociedade. Sim, estou falando dos bosteleiros. Estou bastante frustrado com isso hoje, pois estou vivenciando uma situação literal bem aqui na minha casa. Antes de entrar no assunto propriamente dito, vamos ao contexto. Como vocês sabem, agora, em agosto de 2024, estamos literalmente no período de eleições municipais. Ou seja, nas cidades do país inteiro, já começou todo esse teatro de políticos atacando outros, políticos querendo se reeleger, cidadãos fajutos brigando uns com os outros por causa deles, etc. Acontece que 99% desses políticos só trabalham em tempo de eleição, especificamente só fazem coisas positivas nesse período. E veja bem, falo de basicamente todos, desde o executivo, com os presidentes, até o vereadorzinho mais fuleiro da cidade mais michuruca do país. Aqui na cidade onde moro, que, inclusive, é no Maranhão, um dos candidatos a prefeito, que atualmente é deputado eleito, começou o teatro para enganar os bananenses daqui. Ele espalhou pela cidade inteira várias placas com dizeres mais ou menos assim: prefeitura, asfaltando ruas. Eu sinceramente fiquei pensando se foi um erro da gráfica que fez as placas, me deu vontade de reescrever todas com os dizeres, prefeitura, fazendo o básico. Sério, isso me irrita muito, e pior do que isso são os bosteleiros que simplesmente acham isso tudo o máximo. Outra coisa que me deixou absurdamente indignado foi quando vi que esse político que colocou as placas postou um vídeo no Instagram dele com a legenda, respondendo os haters. No vídeo, ele mostra prints de vários comentários de pessoas criticando justamente coisas como essa, como o fato de políticos só fazerem coisas em tempo de eleição, que poderia haver eleição todo ano, etc. O político maldito ainda teve a audácia de fazer esse vídeo, e os argumentos dele basicamente foram: olha aqui essa minha foto de 2017 inaugurando uma ponte, olha aqui essa minha foto de 2021 entregando um tapa-buracos, etc. Isso, para mim, é vergonhoso em milhares de níveis, fiquei absurdamente irritado. O pior ainda foi quando fui ler os comentários e vi os primatas batendo palmas e dizendo coisas como: esse político sim é bom, esse sim faz as coisas. Sério, o que dá na cabeça de um miserável desses para comentar asneiras assim? Claro que é possível haver muitos perfis fakes, não fui investigar, mas nos comentários vi pessoas que conheço pessoalmente falando coisas assim. Fiquei extremamente triste ao ver isso. E um dos motivos principais para isso é justamente o fato de que as pessoas não entendem a coisa mais simples e básica de todas: políticos, sejam eles quais forem, são apenas funcionários públicos. Políticos não são nenhum tipo de entidade divina que merece adoração incondicional. Políticos não merecem nenhum tipo de aplauso. Uma vez, perguntei a uma pessoa se político merece aplausos, e a pessoa respondeu que, se for um político que faz alguma coisa, merece sim. Olha só o nível de pensamento dos bosteleiros. Eles acham que, se o político faz algo, então ele tem que ser aplaudido, afinal, existem milhares de outros que não fazem nada. Então, se tem um fazendo alguma coisa, esse que está saindo fora da curva merece ser reconhecido. Gente, um político que faz alguma coisa não merece nada disso. Tudo o que ele faz é literalmente a obrigação dele. Ele recebe milhares de reais brutos e livres mensalmente, fora todas as regalias, justamente para fazer essas coisas que são o básico. Ele já tem a recompensa dele por isso. Mesmo o político sendo bom samaritano, ele não merece nada mais que o salário milionário que já tem garantido. E isso é exatamente o que me deixou indignado com esse político aqui da minha cidade. O miserável simplesmente usou o fato de já ter feito uma coisa ou outra como argumento para refutar as pessoas que estavam criticando ele. E outra coisa, se esse maldito, assim como todos os outros que falam a mesma coisa, está realmente fazendo coisas e os errados são as pessoas que estão criticando, por que exatamente as coisas no Brasil estão tão ruins? Pense um pouco pela lógica desses malditos: se todos eles vão para a internet e televisão falar e se gabar que estão fazendo tudo, por que nosso país está uma merda? A culpa é de quem? Minha? Do povo que critica? Obviamente, se um ser humano parar uns 20 segundos para pensar em coisas assim, a conclusão vai ser claramente que os políticos não estão fazendo o que devem fazer.
E agora, para que vocês fiquem mais indignados ainda, imaginem a seguinte situação que aconteceu aqui. O político maldito nunca faz nada, faz só em tempo de eleição. No dia em que o miserável resolveu reformar as ruas aqui do meu bairro fazendo um recapeamento porco, com asfalto de milímetros de espessura colocado literalmente em cima do antigo, sem nem ter limpado antes, o que vocês acham que as pessoas aqui da minha redondeza fizeram? Sim, exatamente, muitos aplaudiram, postaram na internet e basicamente fizeram todo o tipo de bajulação possível. Essa foi a primeira coisa. Agora, pasmem, outra coisa que já vi em outras ruas também, mas que estou presenciando bem aqui do meu vizinho, é que o bostileiro está fazendo uma construção na casa dele e, em cima do meio-fio que foi recém-reformado, o vizinho ridículo está há 2 semanas despejando entulho. Sério, olha o nível porco dessas pessoas. Os políticos por si só já têm todos esses problemas ridículos que contextualizei anteriormente aí. Quando um deles resolve fazer uma coisa, o maldito do vizinho estraga sem nem sequer demonstrar nenhum tipo de remorso. É exatamente como aquela coisa do funkeiro maldito que coloca chiclete na entrada USB do ônibus coletivo. O que passa na cabeça de um macaco desses? Macaco não, macacos têm chances altas de demonstrar um QI mais alto que bostileiros. Certamente os macacos não andam depredando seus próprios habitats. E você acha que adianta alguma coisa falar ou chamar a atenção? Obviamente não. Você pode até dizer algo como, mas você pode estar chamando a atenção de forma grosseira. Claro que não. Grosseria é o que eles fazem com nossa sociedade e conosco, que somos civilizados. E claro que, mesmo que a gente tente falar com calma e educação, eles não entenderiam. Para eles, quem fala calmamente com educação são simplesmente pessoas que merecem ser zoadas. Eles não entendem sequer um português normal, falam só por gírias. Vocês acham que eles entenderiam uma discussão construtiva séria sobre esses assuntos que estamos tratando aqui nesse vídeo? Obviamente não. Claramente, essas pessoas não têm solução, vão continuar sendo assim pelo resto de suas vidas. E o pior é que são pessoas de todas as faixas etárias. Eu já fiz um vídeo falando o que eu acho que poderia ser uma excelente solução a longo prazo, que é o que discuti no vídeo sobre educação infantil. Isso obviamente iria mudar a realidade em que estamos de forma extrema. Poderíamos nos tornar uma potência, mas obviamente precisaríamos lutar para que a educação infantil fosse, pelo menos, uma das prioridades. Mas vocês acham que os governos, como por exemplo os aqui do Bostil, querem que as crianças cresçam inteligentes? Sério, parece até clichê, mas precisamos admitir que não. Os governos querem pessoas burras. Os governos querem que o velhinho do interior do Amapá seja alguém que tenha medo do Curupira. E para que velhinhos assim existam, é necessário que crianças idiotas sejam criadas. Óbvio que não estou falando de teorias da conspiração ou coisas assim, não é como se existisse alguém dos governos ativamente pensando em planos de idiotização em massa para fazer os governos ridículos perpetuarem, mas a questão é que o próprio sistema que nosso país adota favorece que esse tipo de coisa aconteça de forma absurdamente passiva. Não temos muito o que fazer, mas o que está ao nosso alcance é, pelo menos, espalhar esse tipo de reflexão. Precisamos torcer para que as crianças cresçam com esse tipo de ideal em mente, mesmo que não falemos diretamente essas coisas para elas, precisamos torcer para que elas mesmas descubram que muito depende delas. Precisamos torcer para que essas crianças, quando virarem adolescentes, voltem a se revoltar com o sistema. Esses adolescentes precisam voltar a ser nosso gás e combustível para inflamar nos adultos o sentimento de indignação generalizada para conseguirmos, de forma pacífica e legítima, mudar nossa realidade. Esse sistema político ridículo não está servindo de nada positivo para o país. Só serve para perpetuar um modelo falido de ideias antigas. Talvez esse sistema de democracia até funcionasse antigamente, para contextos menores onde as decisões poderiam ser tomadas mais facilmente. Mas e hoje? Hoje, o velhinho do interior do Amapá é literalmente obrigado pelo governo a votar, fazendo com que a sua decisão aleatória cause impacto em todas as outras pessoas do país. Talvez não pareça grande coisa apenas mas coloquem isso num contexto exponencial, onde milhões estariam fazendo isso.
Pessoas burras favorecem o surgimento de falsos mitos e salvadores da pátria. Afinal, basta tomar o santo nome de Deus em vão para que muitos idolatrem da mesma forma que basta ludibriar com picanha e cervejinha para outros serem enganados. Sério, você acha que o voto de um analfabeto do interior da Bahia tem legitimidade consciente? A maioria esmagadora das pessoas que votam neste país baseia-se exclusivamente na opinião e preferência pessoal. São absurdamente poucas as pessoas que votam levando em consideração tópicos técnicos de economia, finanças, administração, etc. Vocês podem se perguntar se estou dizendo que todo mundo deve fazer faculdade para votar, e literalmente você pode entender dessa forma sim. Na sociedade de hoje, o voto é algo que deve ser feito tomando muita coisa como base. Alguém que vota somente baseado na preferência pessoal não deveria votar. Estou sendo antidemocrático? Talvez. Mas a minha ideia é que a democracia não pode funcionar de forma completamente positiva em contextos muito grandes, como o que temos aqui no Brasil. A opinião das pessoas precisaria ser levada em consideração de uma forma mais particular, mas temos basicamente 200 milhões de pessoas aqui. Mesmo que nem todos votem, com certeza a quantidade de eleitores é algo absurdamente grande. Chegaram a inventar esse negócio de escolhermos representantes para nos representar nas decisões maiores na capital, mas muitos não conseguem perceber que esses tais representantes não estão servindo sequer para o básico em sua maioria. Ninguém nem sequer lembra do nome do último deputado em quem votou. Até que uma demanda da sociedade chegue até alguém que tenha poder para nos representar, é uma cascata gigante que se torna literalmente inviável. Infelizmente, eu não tenho qualificação técnica em ciência política, mas eu, com o direito de cidadão que tenho, me sinto no direito de trazer essas reflexões para todos. São reflexões que muitos podem considerar um absurdo, e eu posso até concordar com isso, mas sinceramente não acho que as coisas estão boas do jeito que estão agora. Espero que as pessoas qualificadas no pensamento desse tipo de coisa possam refletir cada vez mais em soluções realmente práticas e benéficas para nosso país, como por exemplo em formas de melhorar a educação infantil que mencionei. Coisas assim podem ser excelentes, mas precisam ser discutidas por aqueles que têm autoridade e conhecimento técnico suficiente para tal. Então, esse foi meu desabafo de hoje. Comentem suas opiniões e o que vocês acham que poderiam ser soluções para a nossa realidade atual. Um abraço e até o próximo vídeo.